Imagine que nós temos cinco modelos de mente de maridos. E esses modelos de mente de marido, só para você entender, é o que nós chamamos de traços de caráter. Cada bonequinho tem um conjunto de traços de caráter, da forma como ele pensa, sente e se comporta. Nesse movimento, todos esses traços moldam o nosso corpo. E o nosso corpo é moldado pela forma como a gente percebeu o mundo de 0 a 5 anos de idade. A forma como eu percebi o mundo, as dores que eu senti quando eu percebi o mundo, me dão no corpo formatos. E nesses formatos eu consigo entender qual é o conjunto de traços de caráter que marcam aquela pessoa. É claro que se de 0 a 5 anos, eu passei pelos 0 a 5 anos, porque eu cheguei aqui, tô viva, né? Então eu tenho todos os traços. Mas o que a gente mede aqui dentro da jornada é qual deles opera mais tempo na minha mente. 5 traços de caráter. Cada um deles é dado em um momento da nossa infância. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns nomes carinhosos para os maridos, porque os nomes técnicos, né, os nomes da bibliografia, eles são muito complexos. Então, eu tenho o esquizoide, eu tenho o oral, eu tenho o psicopata, eu tenho o masoquista, eu tenho os rígidos. E todos esses nomes não se assustem, tá? Porque não tem nada a ver com patologias clínicas, masoquista, chicotinho, não tem nada a ver com isso, tá? É só para honrar a bibliografia. Então, para ficar mais simples aqui o nosso bate-papo, eu trouxe alguns nomes carinhosos para os nossos maridos, tá bom? Com todo amor e respeito. O marido no mundo da lua. É aquele marido que vira e mexe, ele tá ali na caverninha dele. Ele tá ali quietinho, ou ele tá no celular. É aquela pessoa que não gosta muito de se expor, não gosta muito de estar no meio das pessoas. Ele vai lá, ele fica um pouquinho e logo ele já quer voltar. Ele não gosta muito de ficar tirando foto, ele não gosta muito de beijo e abraço, ele não gosta que fiquem pegando nele. E mais do que isso, ele tem umas ideias assim, muito mirabolantes, aquelas ideias assim que saem fora da caixinha. A gente chama ele tecnicamente de um esquizoide. É um marido mais magrinho, sabe? Bem magrinho, canela bem fininha, normalmente ele usa óculos, bem magrelo, é aquele que come e ele nunca engorda. E aí quando você vai falar com ele, né, você tenta falar com ele e você coloca ele num processo de dor, por quê? Foi dado esse formato de corpo pra ele ainda na barriga da mãe. Então quando a mãe ali tá passando por um processo na gravidez de uma separação, de uma dificuldade financeira, e ela tem muitos medos naquele momento da gravidez, tudo isso é sentido pelo bebê. E nesse momento o útero jorra menos sangue, então o corpo ele é muito inteligente, ele precisa jogar sangue somente para as áreas que precisam mais do sangue para que aquele feto não morra. Então ele sempre joga para a cabeça. E é por isso que esse traço tem muita criatividade. Mas a maior dor dele é a dor da rejeição. Então, mulher, quando você tem um marido no mundo da lua e aí você não dá ouvido para as ideias dele, quando você não escuta o que ele tem para te dizer, mesmo que as ideias dele sejam meio fora da caixinha, ele entra em processo de dor. Ele se sente totalmente rejeitado e ele vai para a caverninha dele. Ele vai preferir ficar no videogame, ele vai preferir ficar na Netflix, ele vai preferir fazer qualquer coisa que seja sozinho, sem você ao lado. E para toda dor também existe um recurso. Então, se a dor dele é a rejeição, o recurso dele também é a criatividade. O marido sentimental é aquele marido que é emotivo, gosta de ficar horas conversando, gosta de pegar, de fazer carinho, de alisar, de dar beijo, de andar de mão dada, gosta de comer, ele adora tudo que é boca. Então, marido que come, marido que gosta de beber, marido que gosta de fumar. E nesse daqui, ó, eu posso ter um marido sentimental que é mais gordinho, que dá aquele abraço de urso, assim, bem gostoso. Ou eu posso ter aquele marido sentimental que ele não é gordinho. Ele é mais magrelinho, assim, sabe? Mais caidinho, mas ele tem aquela barriguinha de B. Tem tipo uma pochetezinha, assim, e toda a pele dele é bem molinha. E esse marido sentimental, ele fala muito, só que ele nunca chega numa conclusão. Então são aqueles maridos que falam muito com vocês, mas vocês não conseguem chegar numa conclusão. O que ele quer? Ele falou, mas eu não entendi o que ele quer de mim. Então, gente, esse marido sentimental se deu no processo da amamentação. Então, em algum momento ali que a mãe não atendeu uma necessidade dele e ele teve que chorar para conseguir ser atendido. Imagina que seu marido, quando ele é pequenininho, ele tá ali no berço e ele chora e a mãe dele vem e acalenta ele. No dia que a mãe dele não vem, ele se sente totalmente abandonado. Então, a maior dor do seu marido sentimental
é a dor do abandono. Então, mulher, quando ele tá falando com você, isso pode ser antes da traição, e ele tá ali falando com você no maior papo, aí você vira pra ele e fala assim, fala logo o que você quer, que ponto que você quer chegar? Você vai colocar esse marido em dor. E aí ele fala, agora eu não quero falar mais. Ou quando você pergunta pra ele, o que você quer, isso ou isso? Ele nunca vai saber responder. Então, quando você faz isso com ele, pede pra ele falar logo, porque ele não consegue se decidir por alguma coisa, tipo, já falei pra você decidir, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Você vai colocar esse marido em dor fácil e ele vai se afastar de você. O grande recurso que esse marido tem é a comunicação. Ele fala com todo mundo, aí você vira pra ele e pergunta assim, você conhece essa pessoa que você tá falando? Ele fala, não, nunca vi na minha vida. É o marido controlador. O nome científico dele é o psicopata. Quem é esse marido, Paula? Esse marido é o marido que sempre quer estar na liderança. Esse marido é o que diz que ele sempre tá certo, que você tá errado. E mesmo quando você tá certa, ele vai fazer de tudo até te convencer que a errada é você. Vocês vão fazer a festa de aniversário do filho de vocês. No começo ele não queria, mas você quis. Você faz toda a festa da criança, você procura os salgadinhos, o refrigerante, o docinho, faz tudo. Aí os amigos chegam e falam assim, nossa, que festa bonita, né? Parabéns. Aí ele chega na frente e fala assim, obrigada. Como se os méritos fossem todos dele. Então ele sempre vai querer estar no comando. Seja daquilo que dá bom. E se der alguma coisa ruim, ele vai fazer o que tiver que fazer pra te mostrar que a errada é você. Quando ele está em dor. Porque na infância dele, ele percebeu que ele só era amado quando ele respondia o que os pais queriam. Por exemplo, filhinha, fala mamãe. Ai, que bonitinha. Aí tem aquele dia que você fala assim, filha, fala mamãe pra vovó ver. Você não fala. Aí você vira pra criança e fala assim, mamãe vai ficar triste, mamãe não vai te amar mais. A forma como a criança percebe o mundo é que, se eu faço o que ela quer, ela me ama. Se eu não faço o que ela quer, ela não me ama. Ela se sentia totalmente manipulada. Quando ela cresce, ela não quer ser manipulada mais. Ela prefere manipular do que ser manipulada. Então é por isso que esse marido controlador faz o que faz com você. E aí fala pra mim, adianta você pedir pra esse marido mudar? Adianta você pedir pra esse marido ser diferente? Pedir pra que esse marido, ao invés de ser controlador, que ele seja sentimental? Cara, não funciona. E qual é o grande recurso dele? Gente, ele é um ótimo líder. Ele consegue ter, pra perto as melhores pessoas para ter os melhores resultados. Normalmente é um ótimo vendedor, porque ele sempre consegue passar para outra pessoa, vender uma boa ideia. Marido caladão. Aquele marido que não se abre, odeia falar sobre os sentimentos dele, é muito difícil conseguir falar, conseguir tirar do seu marido. Por que ele tá triste? Por que ele tá nervoso? Por que ele tá com raiva? Normalmente são aqueles maridos que eles ficam muito calados. Mas também, quando ele explode, ele vira uma panela de pressão. E ele começa a trazer coisas e te falar coisas que você nem se lembra. E ele lembra coisas de lá, coisas que você fez pra ele de 20 anos atrás. Ele lembra. Esse é aquele homem caladão que vai guardando, mas quando explode, sai de perto. Você fala, Ave Maria! E sem saber, muitas vezes, você, mulher, colocou o teu marido em dor, cobrando dele coisas que ele não estava dando conta. Gente, esse traço de caráter, ele odeia ser colocado em xeque-mate. Simples assim. Você esqueceu de passar no mercado para comprar não sei o quê? Cara, é a morte para esse traço. Você não conseguiu levar as crianças não sei aonde? Você tá mostrando para ele o que ele não tá conseguindo fazer. Esse homem entra em processo de dor, ele se cala, ele não vai querer falar com você. E cada vez que você continuar fazendo isso, porque você tá querendo que ele fale com você, ele vai se fechar ainda mais, ele vai entrar em processo de dor e ele vai começar a se afastar. E nesse processo que ele se afasta, ele vai para uma caverna que ninguém tira. E esse marido, esse de todos, é aquele que mais precisa da tua segurança. É aquele que mais precisa do teu olhar. Por quê? Porque ele vai suportar muita coisa difícil de você. Ele vai ouvir ser humilhado por você, ele vai ouvir coisas de você que ele não gostaria de ouvir. Mas ele vai ficar caladinho. Até o dia que ele explode. E aí você vai falar assim, nossa, pra que tudo isso? É o marido perfeitinho. Não adianta você fazer coisa meia boca pra ele, que ele vai falar. Ele tem uma régua muito alta do que é bom pra ele, que é uma festa boa,
o que são amigos legais. Então ele tem uma régua. E tudo que for diferente dessa régua, pra ele, não serve. E mais do que isso, ele gosta de chamar a atenção. Então é aquele marido que gosta de cuidar mais do corpo, gosta de se exibir, e ele tem uma energia sexual muito maior. Por quê? Foi um processo que ele começou a perceber o mundo em pares. Meu pai é da minha mãe, minha avó do meu avô, minha tia do meu tio. Quem é meu pai? E o primeiro amor dele é a mamãe. Só que a minha mãe tá com quem? Tá com meu pai. E nesse movimento, esse traço tem muito medo de ser traído, gente. E isso não é só nos relacionamentos, não. Isso é na amizade, isso é no trabalho. Você virar pra esse homem e falar assim, prefiro a minha mãe do que você. Você tá trocando ele. Prefiro ficar com os meus filhos indiretamente do que com ele. Coloca esse marido em dor. Ele sempre vai jogar um olhar sedutor pra conseguir aquilo que ele quer de você. Ah, amorzinho, vai lá, vai, faz isso pra gente. Então, a maior dor dele é a troca e é a rejeição. Se você não entende isso e não valida o teu marido com muita frequência de que ele é o único na tua vida, de que ele é o máximo, de que ele é bom, de que ele é isso, você coloca esse marido em dor. Ou se você também tem esse traço e aí vocês dois começam a disputar quem é melhor do que quem. Isso acaba com as relações. E se você não entende a mente do seu marido, você se coloca em dor, ele fica em dor e o casamento vai pro buraco mesmo. Seu marido tem essa dor da troca e da traição muito grande. Você compete com ele, vocês se afastam. E aí passa uma menininha e começa: nossa, como você é bom nisso. Nossa, como você é bonito. Nossa, como você é isso. É claro que o olhar dele se vira pra fora muito rápido. Então, quando vocês falam assim, ai, gente, traição é falta de caráter, é falta de amor, é falta disso, é falta daquilo. Eu não tô dizendo que não é, mas é a menor parte. Quando você entende como cada um desses traços funcionam dentro da mente do seu marido, você fala, opa, já sei porque que ele tá fazendo isso. Não é nada pessoal, eu sei que ele tem uma dor e aí eu sei exatamente como falar com ele. E aí eu chego naquele movimento que japonês fala com japonês, inglês fala com inglês, português fala com português. Simples assim.